Diana entrou na boutique de moda de luxo com o coração pesado, mas com um sorriso cansado no rosto. Trabalhava aqui há meses, mas todos os dias parecia uma batalha. A sua chefe, Susan, tratava-a mais como uma criada do que como uma vendedora. Sempre que Diana fazia uma venda, Susan arranjava maneira de lhe tirar a comissão, deixando-a sem nada. Devias estar agradecida, a Susana zombava. Mas tu não pertences aqui. De qualquer forma, os empregados mais velhos não eram melhores. Roubavam-lhe as clientes, riam das suas roupas simples e davam-lhe as tarefas mais difíceis. Mas a Diana nunca se queixava. Ela precisava deste trabalho. Uma tarde, enquanto a Diana dobrava cuidadosamente alguns vestidos caros, a porta de vidro abriu-se e entrou um homem velho, com as roupas gastas, os sapatos furados e o cabelo desarrumado. O velhote sorriu, mostrando os dentes amarelados. Só quero dar uma vista de olhos, disse ele suavemente. Susan aproximou-se e os seus saltos fizeram um estalido no chão polido. Olhou-o de alto a baixo e depois bufou. Não servimos pessoas como você, disse ela. Esta é uma boutique para clientes de alta classe e não para mendigos. Os outros trabalhadores riram-se cruelmente. O coração de Diana doeu. Ela sabia o que era ser desprezada e rapidamente aproximou-se e tocou gentilmente no braço do velhote. Gostaria de beber água? Perguntou ela gentilmente. Os olhos do velhote iluminaram-se. Diana ignorou os olhares e os sussurros dos seus colegas, enquanto lhe trazia um copo de água fria. Ajudou-o a sentar-se e sorriu. Esteja à vontade, senhor, disse ela calorosamente. Diga-me se precisar de ajuda. O idoso tocou-lhe suavemente na mão, a sua pele era áspera e cheia de rugas, e olhou para ela como se fosse a primeira pessoa bondosa que conhecia desde há muito tempo. E sorriu para Diana, com as mãos enrugadas pousadas na mesa. És uma rapariga simpática, disse ele calorosamente. Ajuda-me aí a escolher 10 fatos de luxo. Diana pestanejou de surpresa. 10 sim, ele acenou com a cabeça. Quero o melhor, os melhores fatos. Camisas de seda e sapatos de marca. O coração de Diana acelerou de excitação. Esta poderia ser a sua maior venda de sempre. Talvez a Susan visse finalmente o seu valor. Até encontrou sapatos que complementassem o seu novo visual. Os outros trabalhadores ficaram à distância, sussurrando entre si. Aquela rapariga. É tão tola, um deles riu-se, ele está claramente falido. Outro riu-se a Susan, cruzou os braços e observou com um sorriso divertido. Vamos ver como isto acaba. Murmurou depois de quase uma hora, a Diana apresentou a seleção final. Senhor, acho que estes lhe vão ficar muito bem, disse ela alegremente. O Sr. Benson bateu palmas. Eu levo-os todos a Diana. Sorriu de alegria, isso será. 225 mil dólares, senhor, disse ela entusiasmada. A sala ficou em silêncio, os outros empregados levantaram as sobrancelhas. Susan sorriu. O Sr. Benson deu uma palmadinha nos bolsos e depois riu-se suavemente. A Susan escarneceu, pensou. Mesmo que este velho idiota podia comprar essas roupas, a Diana virou-se para o Sr. Benson. Senhor, o senhor não tem dinheiro. O Sr. Benson suspirou. Tenho. Mas está com o meu neto, ele é muito rico. Só preciso de o encontrar. A Susan desatou a rir. O neto dele, oh, que conveniente! Virou-se para os outros trabalhadores. Ouviram isso, senhoras? Em vez de gritar ou discutir, simplesmente sorriu suavemente. Está tudo bem, senhor, disse ela suavemente. Não se preocupe com isso. Aqui, senhor, disse ela suavemente, pressionando o dinheiro nas mãos dele. Pelo menos leve isto para um táxi para casa. O senhor Benson olhou para ela em choque. As suas mãos tremiam enquanto ele aceitava o dinheiro. Você é uma alma rara, ele sussurrou. Susan zombou e deu um passo mais perto, a sua voz afiada e fria. Eu avisei. Eu avisei-te, Diana, disse ela. Eu disse-te para não trazeres imundície para esta boutique, mas tu não ouviste? O Grupo Lux tem uma classe a manter esta loja, faz parte do império da moda mais exclusivo, e não podemos rebaixar os nossos padrões associando-nos a pessoas da rua. Ela abanou a cabeça com repugnância. Estás a arruinar a nossa imagem, Diana, e por isso estás despedida. Sai da minha loja. A Diana respirou fundo, piscando as lágrimas, pegou na mala, girou sobre os calcanhares e saiu da loja sem mais uma palavra. Não sabia por quê, mas algo. O Sr. Benson ficou a vê-la sair com um sorriso conhecedor, não fazia ideia de que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. O Sr. Benson virou-se para a Susan, com o rosto calmo mas firme. Não deve julgar as pessoas com base na sua aparência, disse ele suavemente.
Esta boutique serve apenas à elite, e pessoas como você não pertencem aqui. O Sr. Benson abanou a cabeça e disse que a riqueza não tem apenas a ver com o dinheiro, minha menina, tem a ver com o coração. O rosto de Susan escureceu de raiva. É isso mesmo, segurança. Dois seguranças apressaram-se a avançar e a tirar este pobre velhote da minha loja, ordenou Susan. Ele não tem o direito de estar aqui a dar-me lições. Susan sorriu em vitória, enquanto os outros funcionários se riam, mal sabendo ela que tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida. O Sr. Benson parou um táxi e entrou, dando ao condutor a sua morada enquanto o carro se deslocava pelas ruas movimentadas da cidade. Ele olhou pela janela e a sua mente encheu-se de pensamentos. Tinha visto verdadeira bondade hoje e tinha visto verdadeira crueldade. Quando o táxi parou em frente a uma enorme propriedade, o condutor arregalou os olhos em choque. Senhor, esta é a sua casa. O condutor. O senhor Benson apenas sorriu e entregou-lhe a feira. Saiu e atravessou os portões dourados da sua mansão. No interior, tudo era luxuoso. Chão de mármore, lustres dourados e paredes decoradas com pinturas famosas. Horas, o Sr. Benson sorriu. Estava a testar o mundo, meu rapaz, e conheci uma alma muito bondosa. O Sr. Benson suspirou e contou-lhe tudo como tinha entrado na boutique, como os empregados tinham gozado com ele e como a Diana era a única que o tratava com. Quando terminou, a expressão de Leonard tornou-se fria. Trataram-no assim, o seu maxilar cerrou-se. Expulsaram-no da nossa loja. O seu avô acenou com a cabeça. As mãos de Leonard cerraram-se em punhos. O meu avô, o senhor. Benson pôs a mão no braço do neto. A sua voz calma, a rapariga. Ela era diferente, ela era gentil, ela deve ser recompensada. Leonard virou-se para o seu assistente, um homem bem vestido chamado Richard. Arranja-me as imagens de segurança da boutique. Ele ordenou minutos mais tarde. Leonard sentou-se no seu escritório privado, a ver as imagens num grande ecrã. Ele viu tudo. Diana ignorou os insultos, continuando a tratá-lo com respeito. Diana tirou o seu próprio dinheiro e deu-lhe o Leonard. Recostou-se na cadeira à sua. A expressão séria de Leonard era a de quem a encontrava, disse ele. Finalmente, Richard, o seu assistente, hesitou. Senhor, encontre esta mulher. Quero saber tudo sobre ela, repetiu Leonard com a voz firme. Quero vê-la. Nada. O sol da tarde queimava-lhe a pele, enquanto agarrava a mala com força, respirava fundo e tentava não chorar. De repente, um carro de luxo preto parou suavemente ao seu lado e Diana ficou paralisada. O carro era elegante e polido e mais caro do que tudo o que ela já tinha visto de perto. O vidro fumado desceu e um homem de fato elegante inclinou-se para fora. O meu patrão gostaria de a conhecer, por favor, venha comigo. Diana ficou chocada. Isso só podia ser um esquema. Por que é que o diretor de uma empresa de $1.000 milhões a quereria ver? Engoliu com força e finalmente acenou com a cabeça. Richard abriu a porta do carro e Diana deslizou para o banco de pele mais macio que alguma vez tinha sentido. Quando o carro arrancou, Diana agarrou nervosamente na mala e ficou a olhar pela janela. No momento em que o carro passou pelos portões dourados, os olhos de Diana arregalaram-se de choque. A mansão que tinha diante de si era enorme, o tipo de lugar que só tinha visto em filmes. Diana saiu, sentindo-se como se tivesse entrado noutro mundo. Por favor, por aqui, disse Richard, guiando-a para a grande entrada. Tudo era polido, extravagante e perfeito, e então viu-o no cimo da escadaria de mármore, alto e elegante. Era Leonard Benson, Diana Frozen, o lugar onde ela só tinha visto a sua cara em revistas e artigos de negócios. Mas na vida real, ele era ainda mais sofisticado, mais poderoso e mais bonito do que ela tinha imaginado. Todos na cidade conheciam esse nome, Leonard Benson, o mais jovem bilionário, o diretor executivo mais bem-sucedido, o homem com quem todas as mulheres sonhavam casar. Diana lembrou-se subitamente das palavras de Susan no trabalho. Se alguma vez conhecer Leonard Benson, Susan tinha dito uma vez que eu me certificaria de que ele se apaixonaria por mim. Ele é o homem perfeito, rico, poderoso e bonito. Benson Diana forçou-se a respirar. Eu sou a Diana, e disse nervosa. O sorriso de Leonard alargou-se ligeiramente, como se ele achasse a reação dela divertida, e de repente, ali está ela. Diana virou-se rapidamente e os seus olhos iluminaram-se. O Sr. Benson estava ao fundo das escadas com o rosto a brilhar de felicidade. Diana, minha querida, ele disse calorosamente. Obrigado por ter vindo. Diana sorriu de alívio. Você vive aqui, o velho. Riu-se profundamente. Oh, sim, minha querida, não sou tão pobre como parecia ser eu.
Diana sentiu os joelhos a fraquejar. Esta família rica e poderosa e ela, sem saber, tinha vivido aqui. O Sr. Benson virou-se para Leonard e disse-lhe com firmeza: Este é o tipo de mulher com quem deves casar. Diana ofegou e riu-se timidamente, acenando com as mãos. Não, não é. Mas quando olhou para Leonard, ficou paralisada. Ele não se estava a rir, não estava a sorrir, estava apenas a olhar para ela, um olhar longo e silencioso que, por alguma razão, fez o coração de Diana acelerar. Completamente deslocada, o brilho suave do candelabro, o sofá de veludo caro por baixo dela e o zumbido silencioso dos criados a movimentarem-se, tudo parecia irreal à sua frente. Leonard Benson sentou-se com a sua habitual expressão ilegível. Investiguei os teus antecedentes, disse ele calmamente. O coração de Diana saltou uma batida. O Leonard recostou-se na cadeira. Queria saber mais sobre a rapariga que deu ao meu avô o seu último dinheiro e descobriu uma coisa interessante. A Diana engoliu com força. O que descobriste? O olhar do Leonard. A voz de Leonard não era zombeteira nem piedosa, era apenas uma constatação de um facto. Diana baixou os olhos, agarrando o vestido. Ele tinha razão. Ela estava sozinha há muito tempo, mas ouvi-lo dizer isso em voz alta magoou Leonard. Suspirou e fez um gesto a Richard, o seu assistente, para que os trouxesse, disse ele. Leonard disse simplesmente por ter ajudado o meu avô. Um criado abriu uma caixa que revelava roupas de marca, vestidos de seda e sapatos feitos à medida. Outro abriu uma segunda caixa, que era uma mala de luxo que valia mais do que o salário anual de Diana. Leonard olhou para ela como se tentasse compreendê-la. Estás a recusar um rolo de papel? Perguntou ele como se nunca ninguém o tivesse feito antes. Diana acenou que sim. Leonard ficou em silêncio durante um longo momento. E depois, para a surpresa dela, sorriu um pequeno sorriso genuíno. Aqui sim, o velho acenou com a cabeça ansiosamente. Gosto da sua companhia. Quero que fique na mansão por uns tempos. Faça-me companhia, criança. Diana hesitou a ideia de viver neste lugar grandioso. Parecia esmagadora. Mas os olhos do velho imploravam com bondade, e no final ela não podia dizer não. Dias mais tarde, Diana mal se tinha ajustado à vida na mansão. Quando os problemas chegaram, um descapotável vermelho elegante passou pelos portões. O motor a rugir assim que parou. Uma mulher de saltos altos de marca saiu com os lábios franzidos em irritação. Irritação? Lucy Diana não a conhecia, mas no momento em que o olhar gelado de Lucy pousou nela, ela soube exatamente o que estava para vir. Lucy entrou de rompante na mansão, com os saltos a baterem ruidosamente no chão de mármore. Léo chamou a sua voz cheia de falsa doçura. Leonard entrou, ajustando o punho do seu fato de estilista, e a sua expressão permaneceu fria. Lucy. Os olhos afiados de Lucy piscaram para Diana e instantaneamente a sua cara se transformou em repugnância. E quem é esta? Ela, perguntou a sua voz pingando veneno antes que Diana pudesse. Antes que Diana pudesse falar, o Sr. Benson sorriu alegremente. Esta é Diana, a minha querida hóspede. E Lucy riu-se friamente. Convidada desta mansão, está a falar a sério? Abre os olhos, ela é pobre, não pertence aqui. O maxilar de Leonard apertou-se, e no entanto, ela está aqui. Lucy cruzou os braços, com um sorriso falso nos lábios. Deixa-me adivinhar, ela está a fingir-se de inocente enquanto planeia roubar o teu dinheiro. Diana falou finalmente. Não estou aqui pelo dinheiro de ninguém. Já chega? Lucy. Pestanejou o que eu disse. Já chega. A sua voz era calma, mas fria. Diana é convidada do avô. Não vais voltar a insultá-la. A boca de Lucy abriu-se e fechou-se completamente chocada. Ela esperava que Leonard concordasse com ela. Esperava que ele expulsasse Diana, mas em vez disso ele estava a defendê-la, e ela sabia uma coisa com certeza. Esta rapariga era uma ameaça. Lucy sempre soube que Leonard não estava apaixonado por ela, mas ela não se importava desde que ele lhe desse dinheiro para manter o seu estilo de vida luxuoso. Ela estava bem com isso, as malas de marca, as férias em primeira classe, as joias caras, era tudo o que importava. E agora, uma rapariga sem valor e estava para estragar tudo. Lucy não ia ficar quieta e ver o seu acordo perfeito desaparecer. Neto nos olhos aquela rapariga. A Lucy, disse ele com firmeza. Ela não é a pessoa certa para si. Leonard suspirou. Já disse isto antes e vou dizê-lo outra vez.
O senhor Benson cortou-lhe a palavra. Se casar com uma mulher como ela, vai se arrepender-se para o resto da vida. Leonard exalou, esfregando o seu templo avô. Não tenciono casar com a Lucy, nem com ninguém. O senhor Benson acenou com a cabeça em sinal de aprovação, porque uma mulher como aquela só gosta de dinheiro. E no dia em que as coisas deixarem de ser fáceis, ela vai deixá-lo. Leonard não disse nada, mas a sua mente estava. Na manhã seguinte, Diana encontrou o senhor Benson e Leonard na sala de pequenos almoços e limpou a garganta suavemente. Avô Benson, senhor Leonard, há uma coisa que tenho querido dizer-vos. Ambos os homens olharam para ela. Preciso de encontrar um emprego, disse ela hesitante. Estou aqui há dias e não posso ficar de graça. Preciso de ganhar o meu próprio dinheiro. Léo levantou uma sobrancelha. Um emprego. Diana acenou que sim. Não posso aproveitar-me da vossa bondade. Quero trabalhar e ser independente. Léo recostou-se na cadeira, pensando por um momento. Preciso mesmo de uma secretária, disse ele casualmente. Os olhos de Diana arregalaram-se. O que é que Léo cruzou os braços? Estás à procura de um emprego. Estou à procura de uma secretária. Parece-me a solução perfeita. Diana ofegou. Trabalhar na sede do Lux Group. Leonard acenou com a cabeça. A vaga está aberta há semanas. Preciso de alguém que seja trabalhador e de confiança. Fez uma pausa antes de acrescentar. Tu encaixas nessa descrição. Diana olhou para ele deslumbrada. Este emprego era uma oportunidade única na vida. Pagaria mais do que ela alguma vez ganhou. Com o seu primeiro salário, ela tornar-se-ia mais independente e mudar-se-ia para o seu apartamento. Mas trabalhar na sede do Lux Group como secretária de Leonard era demais. Eu não sei, murmurou Diana. O Sr. Benson, que tinha estado aí a ouvir em silêncio, de repente sorriu. Minha querida, disse gentilmente que devias aproveitar esta oportunidade. Os olhos do Sr. Benson brilhavam de felicidade. Ele tinha um plano secreto. Este trabalho iria aproximar Diana de Leonard e, talvez, só talvez, mudasse a vida de ambos para sempre. Na manhã seguinte, Diana entrou na sede do grupo Grand Lux, vestida com uma roupa simples, mas elegante. Segurou a mala com força, sentindo um misto de nervosismo e excitação. Ao chegar à recepção, uma mulher com um vestido preto justo olhou-a friamente. Deve ser a Diana, disse ela, olhando-a da cabeça aos pés. Sim, Diana respondeu. Educadamente, os lábios da mulher curvaram-se de divertimento. Então foi você que conseguiu o lugar de secretária. O coração de Diana afundou-se. Outra mulher riu-se, ou talvez seja uma amante secreta. Mais sussurros e risos encheram a sala. Diana sentiu as bochechas a arder e quis gritar que não era verdade, mas manteve a cabeça erguida e não disse nada, não os deixou falar. A Lucy passara anos a tentar ligar-se a Leonard, certificando-se de que nenhuma outra mulher se aproximava. Construíra uma imagem de que era a sua futura esposa, a única mulher que pertencia verdadeiramente ao seu lado, e depois Diana arruinava tudo. Os sussurros que antes eram feitos nas costas de Diana tornavam-se agora insultos abertos. Quando ela entrou na sala de descanso, toda a gente ficou em silêncio, e depois alguém se riu a zombar. Olha quem é, quando um dos empregados sorriu. Como é que é subir até ao topo dormindo com o patrão? Os mexericos chegaram aos ouvidos de Leonard à hora do almoço, e quando ele descobriu quem os tinha começado, a sua paciência esgotou-se numa reunião da empresa nessa tarde. Leonard Benson entrou na sala de reuniões e a sua presença exigiu imediatamente a atenção de todos. Lucy, disse ele friamente. Ela sacudiu o cabelo e pôs um sorriso doce. Sim, querida. O maxilar de Leonard apertou-se. Diana salvou a vida do meu avô sem pedir nada em troca, disse ele, a sua voz alta e clara. Ela é mais ser humano do que tu alguma vez serás. A sala caiu num silêncio mortal. O sorriso de Lucy desapareceu instantaneamente. A cara de Lucy ardia de humilhação. Nunca lhe tinham falado assim antes de Leonard Benson a ter humilhado à frente de toda a gente. Nesse momento, Diana sentiu algo mexer no seu coração. Nunca alguém a tinha defendido daquela forma. Olhou para Leonard e os seus olhos suavizaram-se. Talvez ele não fosse tão frio como ela pensava. Lucy entrou diretamente no gabinete de Leonard, batendo a porta atrás de si. Leonard, as pessoas sempre me viram como a tua futura mulher. Sabes o que isto faz à minha imagem?
Leonard olhou finalmente para ela, com uma expressão gelada. Devias ter pensado nisso antes de começares uma campanha de mentiras contra alguém que não te fez nada, disse ele bruscamente. Os lábios de Lucy tremeram. Estás a escolhê-la a ela em vez de mim? Leonard suspirou, esfregando o seu templo. Lucy, sabes que nunca estivemos juntos. Lucy. Gelou? Nunca namoramos. Leonard continuou. Nunca te pedi para seres minha namorada. Nunca te dei razões para. Nunca te dei razões para pensares que éramos mais do que conhecidos. Lucy cambaleou para trás como se tivesse levado uma bofetada por isso. Deixa de ser possessiva, Lucy. Leonard, disse a sua voz firme. Eu nunca te pertenci. As mãos de Lucy tremeram. Ela tinha passado anos na sua sombra, construindo uma imagem de uma relação que nunca existiu, pensando que, como ele não se tinha oposto aos rumores, antes provavelmente se tornaria verdade um dia, e agora com apenas algumas palavras ele tinha a destruído completamente, sem mais uma palavra, ela saiu do escritório com o rosto vermelho de raiva, enquanto... Os dias passavam, Leonard e Diana trabalhavam juntos. No início, era apenas trabalho. Diana trabalhava arduamente, ignorando os olhares e os sussurros, mas depois algo mudou. Ed Leonard deu por si a observá-la mais do que devia, deu por si à espera do seu sorriso, deu por si a arranjar desculpas só para falar com ela, e uma noite, enquanto trabalhavam até tarde no seu escritório, ele disse finalmente: Diana, de repente, encostada à secretária, ela levantou os olhos do seu computador portátil. Sim, ele hesitou por um segundo, apenas um segundo, e depois disse: Sai comigo. Os dedos de Diana congelaram sobre o teclado. O seu coração parou por um momento e ela pestanejou rapidamente, pensando que tinha ouvido mal. Espera, o Leonard riu-se. Eu disse para saíres comigo. A respiração de Diana ficou presa na garganta. Leonard Benson, o homem que ela tinha visto nas revistas, o homem com que todas as mulheres da cidade sonhavam, estava a convidá-la para sair. Ela olhou para ele. Estás a falar a sério? Leonard sorriu. Eu não brinco com coisas como esta. As mãos de Diana cerraram-se em punhos. Eu sou apenas o que Leonard interrompeu. Apenas uma rapariga que ajudou o meu avô, quando mais ninguém o fez, apenas uma rapariga que recusou dinheiro porque queria ganhar o seu próprio sustento. O coração de Diana batia-lhe no peito, mas e a Lucy? Ela perguntou. Leonard estendeu a mão para ela, o seu toque quente e firme. Lucy é filha do amigo do meu falecido pai, ele disse suavemente. A nossa relação não é o que tu pensas, Diana. Procurou nos olhos dele qualquer sinal de desonestidade, mas não encontrou nenhum e, lentamente hesitante, acenou com a cabeça. Ok, ela. Leonard sorriu e, nesse momento, tudo mudou quando o avô Benson descobriu que Leonard e Diana namoravam. Ficou radiante com esta notícia maravilhosa. Declarou batendo palmas. Finalmente, o meu neto abriu os olhos para ver o que está à sua frente. Ele adorava Diana desde o momento em que ela o tinha ajudado desinteressadamente na boutique. Ele sabia que ela era especial, mas o resto do mundo não era tão gentil. Leonard Benson, um diretor executivo bilionário apanhado entre duas mulheres. Leonard é um diretor executivo da Playboy, que alegadamente namora com a sua gestora sênior e secretária Lucy Williams. A companheira de longa data de Leonard perde o lugar para uma desconhecida. O frenesi mediático pintou Leonard como um playboy traidor, e os rumores espalharam-se como fogo. Lucy aproveitou a oportunidade para se dirigir a todos os jornalistas que podia, fingindo ser a mulher de coração partido que Leonard tinha traído. Eu e o Leonard estamos juntos há anos, mentiu ela numa entrevista. O plano de Lucy quase funcionou, até que o Sr. Benson não era um homem com quem se pudesse brincar. No dia seguinte à entrevista de Lucy, o Sr. Benson convocou uma conferência de imprensa em frente à propriedade dos Benson, com as câmaras a brilharem e os repórteres de todo o mundo a assistirem em direto. E o Sr. Benson limpou a garganta, com uma voz firme e forte. Duas mulheres murmúrios espalharam-se pela multidão. Quero que o mundo saiba que a Lucy nunca teve uma relação com o meu neto. Não passa de uma amiga da família, disse o Sr. Benson friamente. Lucy, que assistia da sua penthouse, gritou de frustração. Mas o Sr. Benson ainda não tinha terminado o meu neto. Só tenho uma mulher. Na sua vida, continuou, e quero que todos saibam que só tenho uma nora. Sorriu calorosamente e fez um gesto para o lado.
Diana, nervosa num vestido simples, mas elegante, foi apresentada. Quero que o meu neto, que se case com Diana. O Sr. Benson declarou que ela é o tipo de mulher de que Leonard precisa na sua vida. A multidão foi ao rubro. O queixo de Lucy caiu. Diana ofegou. Espere o quê? Os flashes das câmaras cegaram-na. Os repórteres gritaram perguntas. Leonard virou-se para ela, estudando a sua reação. Ele ainda não a tinha pedido em casamento, mas já tinha pensado nisso. E ouvir o avô dizê-lo em voz alta fê-lo perceber uma coisa: ele queria casar com ela. Lucy, a ver da sua penthouse, cerrou os dentes de raiva. Diana não estava apenas a tirar-lhe Leonard, estava a tirar-lhe tudo o que ela tinha construído. Lucy pegou no telefone e marcou rapidamente. A voz do outro lado respondeu, bruscamente, Lucy. Como está? Lucy forçou-se a parecer calma e disse docemente. Achei que devia saber que uma garimpeira anda atrás do seu filho. Leonard fez-se silêncio, mas depois a voz da senhora Margarida chegou fria e aguda. Estarei no próximo voo para casa. Lucy sorriu. Diana não fazia ideia do que a esperava. Leonard estava no seu escritório quando o telefone tocou, quando a mãe lhe telefonou. Suspirou, esfregando a cabeça. Antes de atender a mãe, Leonard. Benson percebeu imediatamente que algo estava errado. Presumo que tenha ouvido as notícias que ele disse. Calmamente, sim, e espero que resolva isto imediatamente, senhora Margarida, disse com firmeza. O maxilar de Leonard apertou-se. Não há nada para. A voz da mãe dele estava cheia de desaprovação. Acabei de chegar a casa e a primeira coisa que vejo são os meios de comunicação apresentarem uma rapariga qualquer como sua futura mulher. Isto é inaceitável. A paciência de Leonard estava a esgotar-se. A Diana não é uma rapariga qualquer, disse ele. Eu amo-a. A mãe Lu, que tinha estado a escutar por perto, sorriu, abriu a porta do escritório de forma dramática e entrou no Leonard. Ela ronronou. Sabes, qual é a solução mais fácil? O rosto de Leonard escureceu. Lucy disse-lhe lentamente. Saia do meu gabinete. O sorriso de Lucy vacilou. Eu só estava a tentar ajudar a sair. O rosto de Lucy ficou vermelho, mas ela não teve outra alternativa senão sair assim que a porta se fechou atrás dela. A voz de Lady Margaret voltou a ouvir-se através do telefone. Leonard disse friamente. Vou à tua casa esta noite e discutiremos isto pessoalmente, e espero que tomes a decisão certa. A chamada terminou abruptamente. Leonard pousou o telefone. Nessa noite, Diana sentou-se sozinha no Jardim dos Leões, a olhar para as estrelas brilhantes que pairavam sobre ela. A sua mente estava cheia de pensamentos de que se estava a apaixonar por Leonard. Conseguia senti-lo, mas agora a mãe dele estava de volta. E pelo que tinha ouvido, Lady Margaret não era uma mulher fácil de impressionar. Não vais, assegurou-lhe ele. Mas, e se ela nunca me aceitar? Sussurrou Diana. Leonard não hesitou. Então a perda é dela. O coração de Diana bateu forte. Ele olhou para a cara dela e os seus olhos encheram-se de calor. Disse ele suavemente: Não quero saber o que o mundo pensa. Não quero saber da opinião dos meios de comunicação social, da Lucy ou mesmo da minha mãe. A sua mãe era uma mulher de graça e de poder, sempre vestida com roupas elegantes de estilistas. A sua presença era imponente, mas hoje a sua compostura cuidadosamente controlada estava a fazer estalar Leonard, disse ela bruscamente, fechando a porta atrás de si. A Diana não me está a usar, disse ele com firmeza. Ela nem sequer quis aceitar os meus presentes. Não me exigiu nada desde que a conheci. Ela trabalha muito e a mãe dele zombou. Trabalha muito. Por favor, a única coisa em que ela está a trabalhar muito é em garantir um anel no dedo. Os olhos de Leonard escureceram. Mãe, tu não conheces a Diana e se te recusas a dar-lhe uma oportunidade, a culpa é tua, mas eu não a vou deixar. Leonard, eu sei o que é melhor para ti. Leonard respirou fundo, com a voz calma mas inabalável. E eu sou um homem adulto, mãe. Tomo as minhas próprias decisões. T. Margarida olhou para ele com os lábios apertados numa linha fina. Vais arrepender-te disto, disse ela com um ar de crueldade, antes de sair do escritório. Leonard expirou, passando a mão pelo cabelo. A mãe estava enganada em relação a Diana, mas ele não fazia ideia de que outra pessoa estava a planear algo muito pior. Lucy estava a perder a cabeça. Leonard nunca tinha sido oficialmente dela, mas na sua cabeça ele pertencia-lhe. E agora que? Agora que ele tinha escolhido Diana, só lhe restava uma última jogada: destruir Diana por completo. Nessa mesma noite,
Quando ninguém estava a ver, Lucy entrou na sala de joias privada da família Benson, onde colares e anéis de diamantes caros brilhavam sob as luzes fracas. O coração de Diana bateu forte. O que se passa? Um guarda avançou. Miss Diana, precisamos que venha conosco. Por quê? Perguntou Diana, confusa. Lucy avançou com os olhos cheios de lágrimas falsas. Eu não queria acreditar. Ela fungou, mas encontramos o colar que faltava no seu quarto. Diana congelou. Lucy tapou dramaticamente a boca. Fiquei tão chocada quando as criadas o encontraram. Pensei que fosse uma boa pessoa, mas agora vejo que só queria a riqueza dos Benson. Depois da riqueza dos Benson, Diana cambaleou para trás com a visão turva pelo pânico. Não, eu não roubei nada! Gritou. A família Benson sussurrou entre si e Lady Margaret cruzou os braços. Eu sabia, disse ela friamente. Uma ladra. Mas rapidamente forçou um soluço Sr. Benson. Eu sei que gosta dela, mas as provas não significam nada. Ele estalou. Vamos investigar isto a fundo. A Sra. Margaret franziu o sobrolho, mas não disse nada. Os olhos de Diana ardiam em lágrimas. Ela não tinha feito nada de errado, mas por mais que o Sr. Benson a defendesse, os sussurros da família, os guardas, os empregados, todos olhavam para ela como se fosse culpada. Era demais. Com um último olhar para Leonard, ela virou-se, arrumou as suas coisas e saiu da mansão. Léo tentou impedi-la, mas o avô Benson fez-lhe um gesto para que a deixasse ir na manhã seguinte. Diana sentou-se no seu pequeno apartamento a olhar para as paredes vazias e sentiu que tinha perdido tudo quando abriu a porta e tropeçou para trás em choque. A senhora Margarida estava ali perfeitamente vestida com uma cara ilegível. O coração de Diana acelerou. A senhora Benson, a senhora Margarida entrou e olhou em volta com um ligeiro desgosto para o pequeno espaço, depois virou-se para Diana, a sua expressão calma, mas fria. Vim fazer-lhe uma oferta, disse Diana e engoliu a oferta à senhora Margarida. Puxou de um livro de cheques, fez clique na caneta e escreveu um número, depois rasgou o cheque e colocou-o em cima da mesa. A respiração de Diana ficou presa na garganta. 5 milhões de dólares se deixares Leonard para sempre. Margarida disse suavemente. Isto é teu. As mãos de Diana tremeram. Ela olhou para o dinheiro, olhou para Margarida e depois, com lágrimas nos olhos, pegou no cheque e rasgou-o ao meio. Margarida enrijeceu em choque. Eu amo o seu filho. Diana sussurrou, mas nunca aceitarei dinheiro para me ir embora. Não sou uma garimpeira. Por um momento a sala ficou em silêncio e depois Dom Margarida sorriu ligeiramente. Não era um sorriso caloroso, mas era respeitoso. És mais forte do que eu pensava, murmurou e depois, sem dizer mais nada, virou-se e saiu. Diana deixou-se cair no chão, com as lágrimas a escorrerem-lhe pela cara. Humilhada e posta de lado, e a única forma de a trazer de volta era limpar o seu nome por completo. Por isso, enquanto o mundo pensava que ele não tinha feito nada, Leonard já estava a trabalhar, reviu todas as imagens de segurança daquela noite, falou com os guardas, com o pessoal, com as empregadas, e quando descobriu o que procurava, sabia exatamente como expor Lucy para sempre. Vestido elegante, já lá estava a bebericar chá como se nada tivesse acontecido. Viu Leonard entrar e sorriu. Léo ronronou, levantando-se. Eu sei que estás a sofrer. Mas cala-te, Lucy. Leonard cortou-a friamente e a sala ficou em silêncio. A senhora Margaret, o Sr. Benson e o resto da família estavam presentes, observando com curiosidade o sorriso de Lucy. Mas os olhos de Leonard escureceram de fúria e carregou no play. Um grande ecrã iluminou-se na sala e as imagens de segurança da mansão passaram à frente de toda a gente. Ali estava ela, Lucy, a entrar sorrateiramente na sala das joias. Lucy a levar o colar de diamantes. Lucy a entrar no quarto de Diana. O Sr. Benson abanou a cabeça em sinal de desapontamento. A cara de Lucy empalideceu. Não, sussurrou ela, tropeçando para trás. Isto é mentira. É falso. Os lábios de Leonard curvaram-se num sorriso frio. É um guarda que deu um passo em frente. Miss Lucy, tem de deixar esta propriedade imediatamente. Lucy! Lucy entrou em pânico. Leonard, por favor. Filo porque te amo. A expressão de Leonard não se alterou. Tu amas o poder, Lucy, e escolheste incriminar uma pessoa inocente por causa da informática. Lucy gritou de raiva quando os guardas a arrastaram para fora da mansão. O seu sonho de casar com Leonard foi destruído. A sua reputação foi arruinada e a sua última oportunidade desapareceu.
Lucy Williams tinha finalmente perdido tudo depois de Lucy ter sido expulsa. A Sra. Margaret ficou sentada em silêncio durante um longo momento e depois expirou profundamente. Julguei mal a Diana, admitiu virando-se para o sogro. Nunca quis estatuto, só queria o Leonard. O Sr. Benson sorriu, com conhecimento de causa. Já era a altura de perceberes isso. Os lábios de Dom Margarida contorceram-se ligeiramente e, pela primeira vez, ela acenou com a cabeça. Educado, o Sr. Leonard Benson solicitou a sua presença num salão privado. O coração de Diana saltou uma batida. Leonard queria vê-la. Ela hesitou, devia ir. Depois lembrou-se da forma como ele sempre a tinha defendido, da forma como sempre a tinha protegido. Respirou fundo e acenou com a cabeça, levando-me até ele. O salão privado era diferente de tudo o que Diana alguma vez tinha visto. Luzes douradas suaves. Ele olhou para ela com um sorriso suave, um sorriso que ela nunca tinha visto antes de Diana, e disse-lhe gentilmente: Tenho estado à tua espera. Diana engoliu com força. Léo priou. Antes que ela pudesse terminar, Leonard fez algo que fez o seu coração parar completamente. Ajoelhou-se e os olhos de Diana encheram-se de lágrimas. A voz de Leonard estava cheia de emoção. Tu és a pessoa mais forte e mais bondosa que alguma vez conheci. Não só tiveste impacto na vida do meu avô, como mudaste a minha. As lágrimas de Diana escorregavam-lhe pelas faces. Leonard respirou fundo e disse: Queres casar comigo? No momento em que o noivado de Diana e Leonard foi anunciado, espalhou-se como um incêndio o noivado do bilionário Leonard Benson com a ex-assistente de uma boutique, a história da Cinderela moderna. Diana, uma rapariga simples, conquista o coração do CEO mais rico do país. Estava a arranjar a maquilhagem na boutique quando viu a manchete no ecrã do telemóvel e congelou ao ver as palavras Diana noiva de Leonard Benson, a mesma Diana que tinha humilhado e despedido. A mão de Susan tremeu e o batom caiu-lhe das mãos. O pessoal ficou em silêncio enquanto olhava em choque para o casal que estava diante deles. Leonard, alto e poderoso, segurava a mão de Diana e a sua presença impunha respeito. Claro que sim, senhor, qualquer coisa. Leonard cruzou os braços e insultou o meu avô. Desprezou as pessoas por causa da sua aparência. Intimidou uma funcionária que não tinha feito nada de mal. A cara de Susana empalideceu. A voz de Leonard endureceu. Eu já a teria despedido há muito tempo, mas queria ser eu a dizer-lhe. O coração de Susana caiu. Está despedida. Leonard disse friamente e que isto sirva de aviso. A discriminação e a intimidação nunca serão toleradas na minha empresa. Os suspiros encheram a loja. A Susana cambaleou para trás. A sua visão ficou turva. Era isto. Tinha perdido tudo. Ao ver Diana e Leonard afastarem-se, Susan lembrou-se finalmente das palavras do Sr. Benson. A bondade é mais valiosa do que roupas caras. Pela primeira vez, percebeu que se tinha arruinado a si própria com a sua arrogância e que a culpa só podia ser sua. No Lux Group, usando o seu acesso de gestora, pirateou os registros financeiros da empresa, divulgou relatórios confidenciais, expondo à imprensa negócios sensíveis e contratos com investidores. O seu objetivo era destruir o Lux Group. Se não pudesse ter Leonard, arruiná-lo-ia. Em vez disso, o escândalo chegou instantaneamente aos meios de comunicação social. A sua vitória durou pouco, porque Leonard já estava a segui-la. Lucy estava a festejar no seu apartamento quando ouviu uma forte pancada na porta. O seu coração disparou, abriu-a lentamente e congelou. Leonard. Estava ali, com o rosto gelado, atrás dele 2 polícias. O sorriso de Lucy desapareceu. Leonard gaguejou. O que são vocês? Leonard inclinou a cabeça, a sua voz fria. Pensaram que eu não ia descobrir. Lucy recuou. Pânico a instalar-se. Não sei do que estão a falar. Leonard segurou o telemóvel, mostrando provas do. Os agentes avançaram e colocaram algemas nos pulsos de Lucy, que gritou: Não, não me podem fazer isto. Eu amo-te. A expressão de Leonard não se alterou. Não sabes o que é o amor, Lucy? Disse ele simplesmente, enquanto os agentes a arrastavam para longe. O mundo de Lucy desmoronou-se completamente. Ela tinha perdido para sempre. No dia seguinte à detenção de Lucy, Lady Margaret sentou-se calmamente na mansão Benson, refletindo sobre tudo. Mas nunca quebrou, recusou dinheiro, afastou-se com dignidade e, mais importante ainda, nunca tentou mudar. Leonard Margaret apercebeu-se finalmente de que Diana era exatamente o tipo de mulher de que o seu filho precisava. Nessa noite, chamou Diana à sala de estar e Diana sentou-se nervosa à espera de outro confronto.
Espero que um dia me deixes fazer parte da tua vida também. Os olhos de Diana encheram-se de lágrimas. Pela primeira vez, Lady Margarida aceitou-a, levantou-se e, hesitante, abraçou a mãe de Leonard. Lady Margarida enrijeceu-se ao princípio e depois, lentamente, abraçou Diana de volta. Leonard, que observava da porta, sorriu para si próprio. Diana tinha conquistado toda a gente e agora nada se interpunha no caminho dos seus felizes para sempre. O dia do casamento de Diana e Leonard chegou e foi nada menos que lendário. Foi o maior acontecimento do país, atraindo a realeza. As câmaras brilhavam à medida que os carros de luxo e as limusinas chegavam à grande catedral, onde a cerimônia estava marcada para ter lugar. Só os arranjos florais custavam milhões. Os candelabros brilhavam como diamantes e os convidados eram tratados como realeza, mas nada se comparava à mulher que estava no centro de tudo. Diana, vestida com um vestido de alta costura feito por medida, saiu do luxuoso carro nupcial e o seu vestido fluía como um rio de estrelas incrustado de pérolas. De estrelas incrustado de pérolas e diamantes, uma tiara pousava na sua cabeça, uma tiara especialmente concebida para ela, um símbolo de que ela já não era apenas uma simples rapariga vinda de lado nenhum, ela era... Agora, Diana Benson, a futura rainha da alta sociedade, enquanto caminhava pelo corredor. Toda a gente se levantou a suspirar de admiração. As mesmas pessoas que outrora tinham gozado com ela, os mesmos colegas que tinham sussurrado nas suas costas, estavam agora quase a aplaudi-la. E no fim do corredor, Leonard Benson estava à espera, os seus olhos estavam fixos nela. O seu coração a bater, ela era a coisa mais bonita que ele alguma vez tinha visto, e hoje tornar-se-ia sua para sempre. Quando a cerimônia se aproximava dos momentos finais, o Sr. Benson deu um passo em frente e toda a sala ficou em silêncio. Nas suas mãos segurava uma pequena caixa antiga. Diana, minha querida, disse ele calorosamente, olhando para ela com orgulho. Desde o primeiro dia em que te conheci, soube que eras especial. Mostraste bondade quando mais ninguém o fez, e hoje não vais apenas casar com o meu neto, vais tornar-te parte da nossa família. Uma relíquia rara e de valor incalculável, um broche de ouro incrustado de safiras passado de geração em geração na família Benson, este Sr. Benson continuou a pertencer à mulher, que carregará o legado da nossa família. E hoje dou tu. Os olhos de Diana encheram-se de lágrimas quando ele o prendeu ao seu vestido. Bem-vinda à família minha filha, disse ele. Os convidados irromperam em aplausos, mas o presente mais importante ainda estava para vir. Quando a recepção começou, Leonard pegou na mão de Diana e conduziu-a ao centro do salão de baile. Tenho uma coisa para ti. Ele murmurou a sua voz suave, mas firme, enfiou a mão numa caixa de veludo e tirou de lá o colar de diamantes mais deslumbrante que alguém alguma vez tinha visto. Os suspiros encheram a sala. Chamava-se The Ocean Front e era uma obra-prima de diamantes azuis raros. O colar estava avaliado em 30 milhões de dólares, uma peça de joalharia digna de uma rainha. Voz profunda com uma emoção crua. Tu és a única mulher que eu alguma vez amarei, disse ele, a sua voz firme, e o meu amor por ti é tão profundo como o oceano. O coração de Diana bateu forte. Uma lágrima escorregou-lhe do olho, e Leonard limpou-a suavemente. Tu mudaste a minha vida, continuou ele. Deste-me algo que o dinheiro nunca conseguiu. Uma razão para amar. Fogos de artifício a arrebentar fora do mundo, celebrando o seu amor, no meio da multidão. Os antigos colegas de trabalho de Diana ficaram a se assistir em choque absoluto. Susan, os funcionários sêniores, todos os que antes a tinham desprezado, agora aplaudiam-na, a ninguém de quem tinham troçado. Era agora a mulher mais poderosa da alta sociedade, e na extremidade do salão de baile, a ver tudo desenrolar-se, estava o Sr. Benson. Ele sorriu, o seu coração cheio de orgulho e satisfação. Diana tinha provado o seu valor e agora seria amada para sempre, enquanto a música tocava. E Diana e Leonard partilharam outro beijo sob os lustres brilhantes. O Sr. Benson riu-se baixinho para si próprio.